Então, vamos dando prosseguimento à nossa Departamento de Anatomia da UERJ na pandemia, né? Que é como nós chamamos essas atividades aí que nós estamos participando. Hoje, o professor Francisco Sampaio, que é um urologista, além de anatomista, um urologista de grande prestígio nacional e internacional, vai nos brindar com uma palestra sobre algo que tem bastante aplicação na prática da medicina em geral, mas também na prática dos serviços de urgência, dos pronto-socorro. Então, os alunos que vão começar a frequentar brevemente já o atendimento de emergência vão se deparar com urgências urológicas que muitas vezes não são diagnosticadas, e essa ausência de diagnóstico leva a complicações gravíssimas futuras para as pessoas. Então, o professor Sampaio vai falar sobre testículo, escroto, testículo e suas aplicações clínico-cirúrgicas, inclusive em urgências. Professor Sampaio, por favor. Obrigado, professor Marco Aurélio. Boa tarde aos nossos queridos alunos. Já acho que é a quarta participação. E para mim é um grande prazer estar aqui de volta, falando com nossos colegas do primeiro ano e tomando essa iniciativa de sair do marasmo que essa pandemia causou e tocar o curso para frente. A gente não tem previsão, como já discutimos, de quando isso vai voltar, portanto, é bom que a gente comece a fazer algumas coisas online. O tema de hoje é testículo escroto, anatomia aplicada a principais patologias e urgências. Então, nós vamos falar do testículo, que é a gônada masculina, é o órgão produtor da testosterona, principal hormônio sexual masculino, e o órgão produtor dos gametas, dos espermatozoides, para perpetuação da espécie. O testículo ele é um órgão que tem diversas patologias, como o professor Marco Aurélio já falou, são patologias que podem ser crônicas ou podem ser agudas. É interessante que o estudante de medicina já se habitue a identificar. Está me ouvindo bem, professor Marco Aurélio? Muito bem. Bom, então, só lembrando, eu não sei se eles já deram embriologia, mas também não é a finalidade aqui, só lembrando que as gônadas masculinas e femininas se originam de dois grupos de ductos, o ducto de Miller, que é esse que está em azul, que vai dar origem aos principais órgãos genitais da mulher, e o ducto de Wolff, que é o que está em vermelho, e vai dar origem à próstata, vai dar origem aos dutos deferentes, aos testículos, epidídimos ao ducto deferente, às vesículas seminais e à próstata. Quando a gente vai falar de testículo, uma coisa interessante para lembrar para os nossos alunos, vocês vão ter isso muito bem em embriologia, que é uma disciplina à parte, não sei se já tiveram, mas a gônada masculina ela se origina intraabdominal, retroperitônio, atrás do peritônio posterior, numa posição abdominal e alongada. Com o crescimento do embrião e desdobramento do embrião e outros fatores que a gente vai discutir um pouquinho a seguir, essa gônada que recebe também o epidídimo a cada lado, nós vamos ver a função desses órgãos depois, ela começa a migrar do abdômen para o escroto. O escroto, na realidade, é uma bolsa. Falar bolsa escrotal é um pleonasmo, escroto é sinônimo de bolsa, e ele vai migrar para o exterior e ficar aqui fora. Isso é muito importante, porque as gônadas masculinas elas precisam de uma temperatura menor do que a temperatura intraabdominal. Então, quando esse testículo não migra completamente, ele pode ter lesão das células germinativas e provocar infertilidade. A gente vai ver isso um pouquinho melhor adiante. Então, aqui é num feto do Departamento de Anatomia. Provavelmente nós temos a maior coleção de fetos estudadas no mundo hoje. Seguramente são mais de 1.200 fetos estudados.
E aqui vocês estão vendo o rim no reto peritônio, o fígado é esse órgão aqui que foi rebatido, só que a glândula suprarrenal, que no rim, que no feto ela é muito grande, depois ela começa a evoluir enquanto o rim cresce. Então, durante o período fetal suprarrenal, ela sofre uma involução, ao passo que o rim sofre uma evolução e vai crescendo. E aqui é o testículo, já querendo atravessar o canal inguinal, que o professor Marco Aurélio mostrou muito bem na aula de parede do abdômen, atravessando o canal inguinal, passando por cima do púbis e indo para o escroto. Então, aqui do lado direito, nós já vemos um testículo completamente migrado, e do lado esquerdo, um testículo que está a meio caminho entre o anel inguinal interno e o anel inguinal externo. Quem não está entendendo muito bem essa nomenclatura, não se preocupe, que isso vai ser revisto mais para frente. E nós estamos vendo que tem um elemento aqui, que na realidade é o elemento fibromuscular, que nós estudamos bastante no nosso serviço urogenital, e que ele mais ou menos conduz o testículo para a brosa escrotal. Esse elemento aqui se chama de gubernáculo testicular. Ele aqui já está totalmente encurtado e ele vai desaparecendo, sobra apenas um resquício, e aqui ele ainda está um pouco longo. Então, a gente pode dizer que o testículo direito migrou antes do que o testículo esquerdo. Esses assuntos de testículo, epidídimo, migração testicular, foram assuntos da tese de mestrado e doutorado do professor Luciano Favorito, que eu tive a honra de orientar, já se vão muitos anos, e até hoje o serviço, o professor Luciano e nós todos estudamos muito isso aqui, estudamos muito gubernáculo, inclusive o professor Luciano estudou que testículo migra primeiro. Então, na época, isso foi uma figura que ficou clássica na literatura mundial. Nós mostramos a migração testicular em uma série grande de fetos. Foram cerca de 140 fetos que nós estudamos, e a gente demonstrou que o testículo é abdominal entre 10 e 20 semanas de gestação. Ele está atravessando o canal inguinal ou é canalicular entre 21 e 25 semanas, e, em geral, em torno de 30 semanas, ele já é escrotal. Essa migração testicular se dá por diversos fatores, se dá por um fator hormonal, se dá por aumento da pressão intraabdominal, se dá por estruturas paratesticulares, se dá por ação do nervo genitofemoral. Isso não precisa decorar, são só coisas que eu gostaria que vocês ouvissem falar. Se dá pela ação do gubernáculo, que é aquele elemento que puxa o testículo ou direciona o testículo para o escroto, e se dá também pela retificação do embrião. O embrião, à medida que vai crescendo, ele vai se retificando, que ele tem uma forma de ser, vai expandindo e o testículo, então, vai se tornando mais baixo. Essa estrutura gubernáculo, que foi estudada amplamente por nós, é uma estrutura gelatinosa, que vocês estão vendo aqui em G, que se une ao polo inferior do testículo e ao epidídimo e vai atuando aqui através de diversas alterações da matriz extracelular e musculares e puxa esse testículo através do anel inguinal interno, levando esse testículo ao escroto. Nós estudamos amplamente esse gubernáculo e uma das coisas que a gente observou é que na porção terminal dele, em fetos de 15 semanas, existe uma quantidade razoável de fibras musculares. E provavelmente essas fibras musculares têm ação na atração testicular e depois elas vão desaparecendo. Aqui existem também glicosaminoglicanas, que são embebidos por líquido e que depois vão se tornando fibrosos, e isso tudo atua na atração do testículo. Por algum motivo que muitas vezes é desconhecido, o testículo pode não chegar até o escroto. E quando esse testículo não está no escroto, aqui é uma criança pequena ainda, deve ter menos que 1 ano de idade, mostrando que a ausência do testículo direito no escroto. Essa anomalia a gente chama de criptorquidia. Cripto significa escondido, orquis, testículo. Criptorquidia é o testículo escondido. É uma anomalia muito comum, ela comete de 2% a 5% dos recém-natos, portanto, podemos dizer que é das anomalias congênitas mais frequentes.
Se ela não for tratada, ela pode levar à infertilidade por lesão das células germinativas. A gente não sabe muito bem se é uma lesão intrínseca ou se é apenas pelo aumento de calor por estar no escroto, ou por estar no abdômen e não estar no escroto. E a gente recomenda, hoje é recomendado mundialmente, o tratamento antes dos 2 anos. Isso é muito importante, todo estudante de medicina saber, porque ainda hoje é comum as crianças irem aos médicos generalistas na infância, mostrarem que o testículo não está no escroto, e o médico falar, espera chegar na puberdade que isso vai migrar. E se esperar chegar na puberdade, a chance desse indivíduo ficar infértil é alta. Além disso, é importante lembrar para vocês que os indivíduos com criptorquidia, que o testículo não chegou no escroto, eles têm, em geral, alguma anomalia genética também que pode levar a uma incidência maior de câncer testicular. Então, aquele indivíduo que não teve o testículo no escroto, no primeiro ano de vida, ele tem que ser acompanhado mais de perto. Qualquer aumento de volume, qualquer endurecimento do testículo pode significar câncer testicular. Então, não esqueçam o tratamento antes dos 2 anos. Ora, se a gente mostrou aqui nesse slide que o testículo é abdominal com 10 a 20 semanas, ele é canalicular até as 25, e com 30 ele geralmente está no escroto, obviamente que vocês esperam que as crianças prematuras, que nascem antes do tempo, tenham uma incidência muito maior de criptorquidia. Essas crianças, geralmente, o testículo migra espontaneamente nos primeiros 2 ou 3 meses. Então, essas crianças, a gente realmente espera que esse testículo vá migrar, porque ele não migrou ainda, porque essa criança é muito pequena, ou nasceu antes do habitual. Quando esse testículo não migrou, chegando perto de 2 anos, a gente tem que instituir o tratamento. Existe uma modalidade de tratamento hormonal, que o professor Luciano também estudou, e nós usamos durante algum tempo. Hoje em dia a gente quase não usa mais, mas pode-se dar gonadotrofina coriônica, que é um hormônio sexual, e ele pode fazer esse testículo migrar. Se ele não migrar, nós temos que fazer a migração cirúrgica. Hoje existem diversas modalidades, inclusive por laparoscopia, mas a gente faz uma incisão no canal inguinal, acha o testículo e coloca ele no escroto. Atualmente, quase sempre a gente consegue descobrir aonde esse testículo está, através de ressonância magnética nuclear ou mesmo ultrassom pré-operatório. No passado, a gente abria e saía procurando, porque nós não tínhamos esses exames de imagem. Então, está aqui o testículo foi encontrado, se identifica que ele pode chegar até o escroto e se coloca lá. Nós não vamos discutir aqui técnica cirúrgica de orquiopexia, porque são inúmeras e bastante sofisticadas. Vamos discutir um pouco com vocês o escroto e os envoltórios testiculares. O escroto, como eu já falei, é uma bolsa onde são acondicionados os testículos, para onde os testículos migram. É uma bolsa de pele enrugada, provida de pelos, portanto, de folículos pilosos e de glândulas sudoríparas. O escroto tem uma região central que a gente chama de RAF, ou costura testicular, que representa um septo que separa completamente o lado esquerdo do direito. Então, esse septo escrotal, ele separa os 2 testículos de tal maneira que raramente uma patologia de um lado, do testículo de um lado, acomete o lado contralateral. Algumas patologias infecciosas, nós vamos ver adiante, podem acometer. Então, essa primeira camada ou envoltória é a pele. Logo abaixo da pele, nós encontramos um músculo chamado dartos, que é um músculo cuticular. Eu não sei se falei grego para vocês, mas os músculos cuticulares são aqueles que têm uma inserção na pele, por isso o testículo é enrugado. E esse enrugamento ou distensão do testículo, ele sofre influência táteis e térmicas. Então, todos nós sabemos que no frio a tendência do testículo, do escroto, é se contrair encostando o testículo no abdômen, levando esse testículo a uma temperatura maior.
E no calor, a tendência é ele relaxar, afastando o testículo do corpo. Abaixo dos dartos, nós encontramos uma fáscia chamada de fáscia espermática externa. Não precisa se preocupar com isso, porque nós não vamos ficar pedindo isso. Eu só estou comentando as fáscias testiculares. Abaixo da fáscia espermática externa, nós encontramos um músculo chamado músculo cremaster, ou fáscia cremastérica, que é uma dependência do músculo oblíquo interno do abdômen, que o professor Marco Aurélio mostrou para vocês na aula de paredes, e quando o testículo migra, ele traz uma porção desse músculo para cá, e isso é responsável também pela tração do testículo para chegar com ele junto ao corpo ou relaxar. Essa tração do testículo é dada pelo nervo gênito-femoral, que inerva essa musculatura, inerva a face interna da coxa. Portanto, aqui eu já lhes dou uma aplicação prática importante em neurologia. Se eu passar um estilete na face interna da coxa do indivíduo do sexo masculino e o testículo desse lado subir, eu posso dizer que o plexo lombosacro está íntegro, porque o músculo cremaster está sendo contraído por um estímulo do gênito femoral, que é um nervo motor e sensitivo, é um nervo misto. Quando nós retiramos a fáscia cremastérica, nós vamos achar esse elemento aqui, que é a fáscia espermática interna. Retirando a fáscia espermática interna, nós chegamos na túnica vaginal. Túnica vaginal, que é uma serosa, não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas se não ouviram, não tem importância. As serosas são elementos que têm uma camada que vai para a parede, uma camada que se cola à víscera, por exemplo, a pleura, por exemplo, o pericárdio, por exemplo, o peritônio e, por exemplo, a túnica vaginal do testículo. E aqui nós estamos vendo essa camada presa ao testículo, é a parte visceral, e essa camada aberta é a parte parietal. Então, isso é uma serosa e tem uma pequena quantidade de líquido entre a parietal e a visceral. E aqui em cima nós estamos vendo um órgão que vocês provavelmente já ouviram falar no 2º grau, que é o epidídimo. E aqui é a cabeça do epidídimo, nós vamos estudar isso à frente. E olhando para cá, abertas essas estruturas, nós estamos vendo uma quantidade de veias bastante importante. Nós estamos vendo um ducto deferente, lá atrás nós estamos vendo uma artéria, enfim, esses são os elementos do cordão espermático. E aqui, então, é o canal inguinal. Novamente, olhando para esses envoltórios testiculares, que agora vocês já entenderam, aqui o músculo oblíquo interno, aqui as feixes do músculo oblíquo interno formando o músculo cremaster, aqui o septo escrotal, dividindo o lado esquerdo do lado direito, aqui o funículo espermático com os plexos venosos, duto deferente, aqui a cabeça do epidídimo, aqui a fáscia visceral da túnica vaginal e aqui a fáscia parietal externa. Entre essas duas fáscias tem uma pequena quantidade de líquido. Aqui a fáscia espermática interna, aqui cortado o músculo cremaster, aqui a fáscia espermática externa, túnica, dartos e pele. O indivíduo fica meio tonto com isso, mas não é necessário decorar, é apenas para entender. Seguindo adiante, só que gostaria de lembrar para vocês que essa fáscia espermática externa, ou fáscia do escroto, ela se continua com uma fáscia peniana, que vai até a raiz do abdômen, aqui. Ela envolve o escroto, como nós já mostramos, ela sobe para o períneo, ela envolve o músculo transverso do períneo e vai para o nó perineal. A importância disso é porque algumas coleções, tanto de urina quanto de pus do escroto, elas podem migrar para a face inferior do abdômen e para o períneo, através dessas fáscias. Então, aqui nós estamos vendo o escroto. Como eu falei para vocês, tem folículos pilosos, folículos, glândulas sudoríparas, pelos, etc. E essas estruturas podem sofrer inflamação e infecção. E isso é potencialmente grave. Toda vez que alguém me diz que tem uma inflamação
No escroto eu já me preocupo, especialmente se esse indivíduo é diabético, tem hábitos de higiene ruins e manipulou isso. Então, aqui nós estamos vendo uma pele do escroto bastante infectada. E isso pode se disseminar amplamente, principalmente nos diabéticos. Isso é um caso do professor Luciano, onde essa infecção se disseminou pelas fáscias e pelo escroto, necrosou, causou necrose. Isso precisou ser drenado, isso aqui é pus, que saiu dessa região, e precisou ser retirada toda essa pele que estava necrosada e os testículos ficaram expostos, e aqui está retirado. Essa situação, geralmente, a gente chama de gangrena de Fournier, ou doença de Fournier, que foi o médico que descreveu isso a primeira vez, e isso é potencialmente grave, potencialmente fatal. Se nós não formos agressivos na retirada dessa pele necrosada, na drenagem dessas coleções e na instituição de antibiótico terapia de amplo espectro, imediatamente esse doente é potencialmente grave, é uma doença potencialmente mortal. Então, assim, se preocupem sempre com infecções do escroto. Procurem sempre ajuda médica e ajuda especializada. Aqui ainda aquele caso, mostrando a apresentação do doente, uma pele já escura, necrosada. Aqui foi toda a pele retirada, esse doente sobreviveu. E o pessoal da cirurgia plástica, inclusive acho que até um ex-aluno meu que fez essa cirurgia, ele tirou a pele da face interna da coxa e cobriu novamente esses testículos, ficou bastante razoável. E esse indivíduo se salvou. Aqui é um outro caso de doença de Fournier, esse já no indivíduo obeso, idoso, diabético, está com uma sonda vesical. Essa doença, por causa daquelas fáscias que eu mostrei para vocês, invadiu toda a parte inferior, a raiz do abdômen, pegou até a raiz da coxa e infiltrou todo o escroto, foi tudo retirado. Esse doente eu não tenho informação se ele sobreviveu ou não, mas é uma doença extremamente grave. Isso aqui é um trauma, esse é um paciente que estava andando de bicicleta na estrada, foi atropelado por um trator e foi arrastado e caiu de frente, arrastou todo o tórax, abdômen inferior, raiz da coxa e teve avulsão do escroto. Então, está aqui os testículos liberados, isso aqui sendo limpo e, às vezes, nesses casos, a gente coloca o testículo na raiz da coxa, embaixo da pele, até poder fazer um enxerto de pele aqui, fazer um novo escroto. O professor Marco Aurélio, nós falamos para vocês que o testículo migra do abdômen para o escroto, isso aqui é uma vista lateral. O professor Marco Aurélio falou que existe uma passagem que a gente chama de canal inguinal entre o abdômen e o escroto ou bolsa testicular. Durante essa migração, parte do peritônio migra com o testículo. E essa parte do peritônio é que forma a túnica vaginal, com a sua camada externa ou parietal e com a sua camada interna que se cola no testículo. Então, essa túnica vaginal ela se comunica com o peritônio. Durante o desenvolvimento, isso aqui, a tendência disso é fibrosar e separar totalmente a cavidade peritoneal da cavidade da túnica vaginal. Algumas vezes isso pode persistir, e a persistência disso a gente chama persistência do conduto peritônio vaginal. E com essa persistência pode-se dar uma hérnia inguinal indireta. Então, aqui essa figura do testículo, acho que o professor Luciano já mostrou na discussão, é uma figura que tem mais de 140, 150 anos, mostrando que esse conduto peritônio vaginal, que comunicaria a cavidade abdominal em azul com essa cavidade vaginal do testículo, ela é totalmente obliterada. Quando ela não é obliterada, então vai continuar uma coleção ou uma comunicação entre a cavidade peritoneal e a bolsa testicular. Em algumas crianças, esse conduto não se fecha totalmente, fica
um pouquinho comunicante, como aqui nesse caso, e aí são crianças em que a mãe fala para a gente que no final do dia a criança está com o testículo grande. Ela fala assim, doutor, no final do dia o testículo do meu filho está grande, mas de manhã cedo ele está sequinho. Por quê? Porque quando a criança deita, o líquido peritoneal volta. Então, quando a criança fala isso, que o testículo fica grande de tarde e de manhã cedo ele está sequinho, vocês podem considerar que existe uma comunicação entre a cavidade peritoneal e a cavidade vaginal do testículo. E aí nós temos que operar e fechar isso aqui. Isso aqui também vai dar passagem a hérnias, além de líquido. Então, está aqui demonstrado uma cavidade vaginal que está repleta de líquido, isso nós chamamos hidrocele, quer dizer, é líquido na cavidade. Então, qualquer inflamação no testículo pode causar uma reação de líquido nessa serosa e aí formar essa tumoração. 50% disso a gente não sabe a causa, mas 50% em geral é secundário a alguma infecção. E se esse conduto ficar aberto, vai permitir a passagem de uma alça intestinal, como o professor Marco Aurélio mostrou para vocês. Isso aqui, então, é uma hérnia inguino-escrotal, ou uma hérnia inguinal indireta. Todas as hérnias inguinais indiretas nós podemos dizer que são congênitas, por persistência do conduto peritônio vaginal. Então, muitas vezes, quando a gente olha um escroto aumentado, a gente não sabe se é uma hérnia ou se é apenas líquido. Então, existem algumas manobras que a gente pode examinar isso, mas o exame ideal é fazer uma ultrassonografia. Seguindo para frente, o conduto peritônio vaginal também pode se fechar durante ou no trajeto do canal do funículo espermático, formando o que a gente chama de cisto. Na realidade, isso não é um cisto, isso é uma hidrocele de cordão, então fica à frente dos vasos. E aqui também mostrando um cisto de epidídimo. Enfim, esse aqui é um paciente em que tinha o lado direito, a M-bolsa direita aumentada por acúmulo de líquido. Então, que ele tinha aqui uma hidrocele simples, o exame ideal é a ultrassonografia. Mas o urologista experiente consegue colocar uma lanterna aqui e ver se transilumina. E dá para fazer o diagnóstico mesmo sem ultrassom. E aqui era uma criança que tinha aquela comunicação que eu falei para vocês. O peritônio, o conduto peritônio vaginal não se fechou completamente. Então, ele estava comunicante. A isso a gente chama hidrocele comunicante. E essa criança chegava no final do dia com o hemi-escroto direito muito aumentado. Quando ela dormia, isso aqui desaparecia e ficava igual ao lado de lá. Então, isso é um diagnóstico que você faz até por telefone, se conhecer essa anatomia. Tocando para frente, nós vamos ver então aquelas faces abertas, o testículo epidídimo, que é esse órgão que fica atrás do testículo. Então, nós estamos vendo aqui, quando a gente corta um testículo longitudinalmente, nós estamos vendo que existe mais uma camada aqui, mais uma túnica, que a gente chama de túnica albugínea do testículo, e essa túnica envia septos para o interior do órgão. Esses septos dividem o testículo em lobos, e dentro desses lobos nós temos ductos enovelados, que são chamados ductos seminíferos, e aqui onde são produzidos os espermatozoides. Esses ductos seminíferos terminam com um ductozinho reto que vai se juntar numa região que a gente chama de mediastino do testículo e forma uma rede de ductos. Isso aqui a gente chama de rede testicular. E dessa rede de ductos sai entre 6 e 8 canais, que a gente chama de canais eferentes, que vão se juntar aqui atrás, na parte superior do testículo, formando o início desse órgão, que é o epidídimo. Então, isso aqui é a cabeça do epidídimo. Depois eles vão se juntando e anovelado, um ducto forma o corpo do epidídimo. Ele vai chegando no polo inferior do testículo, e aqui é a cauda do epidídimo, ele aí se dobra para cima,
ainda fica um pouco anovelado e depois se transforma em ducto deferente. Esse ducto deferente é que vai levar os espermatozoides do testículo até a uretra prostática para eles serem expelidos ao exterior na ejaculação. Então, nós estamos vendo esse aqui isoladamente os ductos e aqui junto com as outras estruturas de sustentação. Então, aqui a rede testicular, aqui são as veias do testículo, as artérias do testículo, e aqui a formação da cabeça do epidídimo, o corpo do epidídimo, a cauda do epidídimo, que vai ascendendo como ducto deferente. Se a gente volta nessa imagem, nós estamos vendo aqui já o duto deferente bem constituído. Quando a gente quer fazer uma cirurgia de esterilização no homem, a famosa vasectomia, a gente vai aqui nessa região do testículo, a gente sabe que o ducto deferente é o elemento mais posterior dessas estruturas. O urologista treinado sente na mão essa estrutura endurecida, coloca junto da pele, faz um pequeno corte na pele, pega esse elemento, secciona, amarra a cada lado e o indivíduo, então, fica infértil, porque ele não consegue mais levar os espermatozoides do testículo ao exterior. Aqui é uma representação tridimensional interessante, mostrando os septos, os tubos seminíferos, aqui a rede testicular, a formação do epidídimo, cabeça, corpo, cauda e ducto deferente, que é o elemento mais posterior desse cordão ou desse funículo chamado cordão espermático. Quando a gente corta um tubo seminífero, vocês vão estudar cistologia, a gente vê que ele tem uma luz, como todo tubo, o ducto, e tem uma linhagem de células germinativas aqui. Então, a gente começa com espermatogônia, depois nós temos espermatócito 1, espermatócito 2, espermátide, e depois eles começam a virar espermatozoides. Esses espermatozoides vão sofrer amadurecimento no epidídimo, de tal maneira que, quando eles chegam ao deferente, já são células germinativas ativas ou gametas já ativas. Então, aqui existem estruturas de sustentação, e isso vocês vão estudar em detalhes na histologia. Então, aqui, olhando de lado, uma figura muito bem feita, nós estamos vendo a parede inferior do abdômen, aqui o pênis, testículo, vocês estão vendo que essas faces se comunicam, por isso as infecções daqui podem migrar para o pênis e para a face inferior do abdômen, mas aqui vocês estão vendo o ducto deferente ascendendo, passando por sobre o púbis, para isso aqui seria o canal aonde é atravessado essas estruturas, e ele passa ao lado da bexiga, vai para trás da bexiga e entrar na próstata. Então, quando a gente quer cortar esse ducto, a gente vai aqui lateralmente ou adiante, depende, tem várias técnicas, bota esse tubinho na pele, como aqui. Quando a gente sente que ele está na pele, puxa para cima, prende, corta, amarra dos dois lados e o indivíduo fica infértil. Então, essa cirurgia de vasectomia, que é bastante popular. Nós, aliás, discutimos muito isso na reunião do serviço semana passada, porque a tese é o trabalho de pós-doutorado do Leonardo Abreu, um urologista. É sobre vasectomia e câncer de próstata. O testículo, como nós já vimos, ele recebe vasos e nervos e drena veias e ducto deferente, mas ele pode rodar sobre si mesmo. Quando um testículo roda sobre si mesmo, nós temos a torção testicular. E isso é uma emergência urológica que a gente vai discutir um pouco para frente. Então, está aqui o indivíduo, quando torce o testículo, para de ir sangue para o testículo, a drenagem venosa também fica prejudicada, ele tem uma dor aguda, muitas vezes isso pode acontecer com o indivíduo dormindo. Normalmente, o testículo que está torcido ele fica um pouco mais para cima, porque é claro que quando torce ele se eleva, e se isso não for operado imediatamente, esse indivíduo vai ter necrose do testículo, infarto testicular, e esse testículo vai ser jogado fora e ele pode perder o testículo de um lado.
Importante lembrar para vocês nunca esquecerem isso da vida, que a anomalia que propicia a torção testicular de um lado, ela é sempre bilateral. Então, quando a gente opera uma torção testicular, nós temos que fixar o testículo do outro lado. Então, está aqui. Aqui foi uma torção também, está aqui necrosado. Ele distorceu e ficou normal, mas vocês estão vendo que existe um mesórquio longo, quer dizer, ele tem uma distância entre o testículo e o epidídimo. Essa distância entre o testículo e o epidídimo não cola bem aqui atrás e isso propicia a torção. Então, a gente fixa isso. Isso também foi assunto de um trabalho nosso, que também foi colocado na tese do professor Luciano. Outras estruturas, como apêndices do testículo e do epidídimo, podem torcer. Então, está aqui a vascularização arterial do testículo, é uma vascularização oriunda da artéria aorta. Então, são as artérias gonadais ou testiculares direita e esquerda, são ramos diretos da aorta. Elas correm anteriormente no cordão espermático e são envoltas por veias do plexo testicular ou plexo pampiniforme. Essas artérias são um pouco espiraladas e elas penetram no testículo, dando diversos ramos que acompanham aqueles segmentos. Existem outras duas artérias que irrigam o testículo. A artéria cremastérica, que acompanha o músculo cremaster, que é ramo da artéria ilíaca externa, vocês vão estudar isso mais para frente, e a artéria do ducto deferente, que é ramo da artéria ilíaca interna. Então, muitas vezes, mesmo se a gente ligar uma lesão da artéria testicular, essas outras artérias são capazes de suprir o órgão, porque elas se comunicam amplamente. E aqui vocês estão vendo já também em azul a drenagem venosa. Então, uma urgência, como o professor Marco Aurélio falou, é o escroto agudo. O que é o escroto agudo? É um indivíduo que liga com uma dor testicular súbita. Pode ter durado 1 hora, como pode ter durado muitas horas. Então, o pico de incidência desse escroto agudo é entre 12 e 16 anos. A prevalência é de 1 para 4 mil. O lado esquerdo é mais comumente acometido do que o direito. Essa torção testicular, o que propicia, muitas vezes pode ser essa túnica vaginal que não termina aqui, ela se insere mais em cima e permite com que o testículo rode. Não importa o que permite, o que importa é que é possível a torção testicular. Então, qualquer indivíduo entre 12 e 18 anos que falar sobre dor aguda do testículo, se preocupe que ele pode estar torcido e examine imediatamente. O exame ideal é um ultrassom com Doppler para ver a vascularização desse órgão. Então, preditores de torção testicular. Quando é que a gente pensa que esse testículo torceu e pode estar infartando? Quando a dor está a menos de 24 horas, porque o indivíduo não aguenta, a dor é muito forte. O reflexo cremastérico que eu falei para vocês está ausente, porque o cremaster está torcido. O paciente tem náusea e vômitos, o testículo está elevado. E isso é tão doloroso e dá um estado geral tão ruim que 44% dos doentes com torção testicular foram à emergência em menos de 6 horas, mesmo sem ter falado com o médico. Outra patologia que pode dar um escroto agudo é a orquiepididimite. Orca, eu já falei que é testículo, então é a inflamação do testículo e do epidídimo. Isso aqui geralmente se dá por bactérias presentes na uretra. Elas podem migrar retrogradamente para o epidídimo e o testículo, através do ducto deferente. Mas a diferença é que esse indivíduo tem febre, ele geralmente tem pus na urina, 66% foi na emergência depois de 24 horas, quer dizer, não era nada tão agudo, eles aguentam a dor inicial. Mas 1/3 pode ter dor de início súbito. Então, na dúvida, se há uma orquiepididimite ou uma torção de testículo, mande o indivíduo para o hospital para ser examinado. Na orquiepididimite, diferente da torção, se você elevar o testículo, diminui a dor. Ele já pode ter uma descarga pela uretra,
uretra, quer dizer, pus na uretra por causa de uma uretrite, pode ter ardência ao urinar, pode ter urgência miccional. E muitas vezes isso acontece, pode ser secundária à passagem de uma sonda vesical, de um toque prostático, etc. No exame físico, o cordão espermático está espesso e o testículo está horizontal, quando nós temos uma torção. Então, isso aqui torceu, ele levantou e ficou horizontalizado. Então, se você está vendo o epidídimo fora de posição, você se preocupa. Isso aqui é até difícil de examinar por causa da dor do paciente. Muitas vezes a gente usava de anestesiar esse cordão espermático para poder examinar bem. Reflexo cremastérico na torção está ausente, foi aquilo que eu falei para vocês. Passa uma agulha ou a unha na face interna da coxa e o testículo tem que levantar. Se ele tiver torcido, ele não mexe. Exames laboratoriais ajudam, mas a ultrassonografia do escroto com Doppler é o exame ideal. Aqui existem dois erros. Bolsa escrotal seria ou escroto ou bolsa testicular, e Doppler é com D maiúsculo. A sensibilidade do ultrassom com Doppler é de 98,6%, quer dizer, é o exame de excelência, e a especificidade é 100%. Então, o Doppler mede o fluxo arterial, e se tem ausência de fluxo, é óbvio que está torcido. Quando você tem uma infecção, que é a orquiepididimite, o fluxo está aumentado, porque o organismo manda mais sangue na tentativa de vencer a infecção. Então, está aqui um testículo sem fluxo nenhum, isso é um testículo torcido. Aqui o fluxo está na periferia, então é um halo de peremia. No interior do testículo não tem nada. Então, isso é determinante de torção. Quando nós temos infecção, isso aqui é o epidídimo, vocês estão vendo uma quantidade enorme de vasos ao Doppler, então isso aqui é uma inflamação e você trata o paciente com antibiótico. Tempo para salvar um testículo após a torção, com 2 horas a gente tem isquemia e normalmente esse testículo é salvo. Entre 2 e 4 horas você já pode ter necrose, mas muitas vezes você consegue salvar distorcendo. Acima de 6 horas é muito difícil você salvar, entre 6 e 24 horas é difícil salvar, acima de 24 horas a perda é irreversível, esse testículo ou tem que ser retirado ou ele se atrofia sozinho. Muitas vezes nós recebemos doentes, às vezes do interior, que relatam essa história de que tiveram uma dor aguda, demorou 2, 3 dias para passar e depois desapareceu a dor, mas o testículo sumiu. Na realidade, o testículo atrofiou pela falta de vascularização. Então, está aqui um testículo torcido, necrosado. Quando ele aqui visto de fora, quando você abre o testículo, você vê que ele está totalmente negro por necrose e não tem nada viável mais aqui. Alguns elementos que ficam no epidídimo podem torcer também, são torções de apêndices testiculares epididimais. Orquiepididimite, que eu já falei para vocês, ela provoca um aumento do testículo, muitas vezes tem uma descarga uretral. O exame clínico é fundamental, um urologista bem treinado, quase sempre, ele distingue uma torção de uma epididimite, e vocês estão vendo aqui muita vascularização. Isso é patognomônico ou indica inflamação. E também o que vocês estão vendo aqui, está aqui o testículo, e aqui vocês estão vendo o líquido. Então, ele está fazendo uma hidrocele reacional. Isso também é típico da orquiepididimite aguda. Então, o testículo aumentado, doloroso, mas com o epidídimo em posição. A orquiepididimite, na minha experiência, nos pacientes que eu vejo muito, ela é muitas vezes secundária à prostatite aguda. Então, a gente trata esses doentes por bastante tempo. Isso aqui é uma médica da próstata mostrando sinais de infecção. Isso é uma ressonância 3 Tesla, mas, enfim, isso não é para discutir muito aqui, mas nós estamos vendo vesícula seminal muito aumentada. A drenagem venosa do testículo, ela acompanha as artérias em sentido inverso. Então, nós temos um plexo pampiniforme, o plexo testicular venoso anterior,
e um plexo testicular posterior, quando junta as veias que acompanham a artéria cremastérica e a artéria deferencial. Isso aqui é um ponto importante para vocês gravarem para sempre na vida médica, porque aqui existe um detalhe anatômico importante. Do lado direito, portanto, testículo direito, as veias drenam para a veia cava inferior, isso aqui que está em azul, num ângulo suave para uma veia de grosso calibre. Entretanto, do lado esquerdo, a veia testicular, a veia gonadal, ela drena para a veia renal num ângulo reto. E essa veia renal recebe também a veia suprarrenal, a veia diafragmática, e recebe também, nós estamos vendo aqui um detalhe, a segunda veia lombar. De tal maneira que essa região é uma região de superpressão, de muitos vasos chegando em ângulo reto, e muitas vezes a gente pode ter o refluxo de sangue. Esse sangue venoso do testículo, ao invés de drenar para cá e ir embora para o coração, ele pode refluir por causa desse ângulo reto, por causa da nossa posição ortostática e por causa de alguma deficiência valvar. Se a gente tiver o refluxo aqui, a gente vai ter uma varize, muito semelhante às varizes que a gente tem nos membros inferiores, muito semelhante às hemorroidas, que são doenças próprias de quem ficou em pé. Os quadrúpedes não têm esse tipo de patologia porque o coração está no mesmo nível que esses grandes vasos. Então, aqui nós estamos vendo uma demonstração esquemática do lado direito. O sangue do testículo drenando para a veia cava inferior e do lado esquerdo drenando para a veia renal. E aqui demonstrado um refluxo, quer dizer, esse sangue não vai totalmente para lá, ele volta, ele se acumula aqui e cria uma varize. Então, é bastante comum do lado esquerdo você sentir uma pequena tumoração mole aqui, ela pode aumentar ou diminuir, depende. Quando ela está mais avançada, a gente consegue olhar aqui. Parece um saco de vermes, a gente costuma dizer. E se a gente tirar a pele, vai ter isso aqui atrás. São veias dilatadas e que começam a drenar aqui por baixo. Então, está aqui uma varicocele discreta, grau 1, uma varicocele grande, grau 3. Varicocele, então, é a varize do testículo. A importância disso é que a varicocele pode ser causa de infertilidade. Não significa que quem tem varicocele tem infertilidade, nem significa que toda varicocele vai causar isso. Normalmente, a gente tem infertilidade quando tem varicocele de grande volume. É interessante porque, mesmo acometendo um testículo, ele causa diminuição da fertilidade geral. E aí, provavelmente, são por alguns hormônios que circulam. A gente ainda não tem isso muito bem estudado, embora nós já tivemos alguns trabalhos que eu examinei que foi visto elementos que causam infertilidade ou que atingem as células germinativas do lado esquerdo e irem agir também do lado direito, embora o lado direito não tenha varicocele. Então, aqui alguma coisa é liberada que circula para os dois testículos. A drenagem linfática do testículo, ela é uma drenagem linfática interessante, não a do escroto vai para linfonodos superficiais, mas a drenagem do testículo ela vai diretamente para linfonodos próximos ao pedículo renal, as artérias e veias renais. De tal maneira que um tumor de testículo ele vai drenar direto para o abdômen superior. E na maioria dos tumores, ou grande parte dos tumores de testículo, além de retirar o testículo, nós temos que retirar os linfonodos dessa região para cura. É um tumor muito bem curável, que tem um prognóstico muito bom. Então, está aqui, tumor de testículo acomete indivíduos jovens, então qualquer tumoração testicular deve ser bem examinada. Então, pega indivíduos entre 18 e 30 anos, o testículo vai aumentando de volume, essa tumoração é endurecida, então aqui são 2 casos de tumor. Quando a gente vai operar um tumor de testículo, a gente não opera pelo escroto, a gente opera pelo canal inguinal para não violar o escroto.
E aí, dependendo do histopatológico, a gente faz tratamento. Mas hoje eu diria que quase a totalidade dos tumores de testículo são perfeitamente curáveis. A inervação testicular, ela vem do plexo hipogástrico superior, que é um plexo hipogástrico do sistema simpático, e pelos plexos hipogástricos inferiores parasimpáticos, que se juntam, formam o plexo testicular e que acompanham o canal deferente e vão para o testículo, e aqueles agem nos ductos testiculares, promovendo migração de espermatozoides, etc. E aqui também são acompanhados por nervos motores e sensitivos, cujo mais interessante que eu falei para vocês, tem o nervo ilioinguinal e tem o nervo gênito-femoral, que ele vai para o músculo cremaster, ele vai para a face interna da coxa. Era isso que eu queria falar hoje. Acho que agora, classicamente, a gente vai para a nossa discussão. Na verdade, eu consegui ficar em 50 minutos cravado, 48 minutos. Realmente, eu decidi não falar sobre pênis, eu acho que é muito assunto, então, para a gente falar testículo e pênis, eu não conseguiria dar todas as aplicações clínicas e médicas que eu consegui dar. Eu já tirei o slide, mano? Já tirou, sim. Tirei. Obrigado. Tá. Mais uma, professor Sampaio nos brinda com mais uma palestra de grande importância, né? Onde se destaca aí a sua experiência na especialidade. E isso, isso valoriza demais a exposição. Eu queria falar com vocês, antes de passar a palavra para os colegas, que nós pretendemos, e para isso nós vamos usar aquele grupo de WhatsApp, passar para vocês alguns exercícios para treinamento desse conhecimento, para fixação desse conhecimento. Então, essas exposições elas vão ser acompanhadas por procedimentos didáticos que nós vamos ter com vocês para que vocês possam fixar esse conhecimento e até despertar para dúvidas que vão surgir após esses exercícios, e essas dúvidas, pelo mesmo canal, vão poder ser enviadas para a gente. Tá? De tal forma que a performance de vocês seja o máximo possível aproveitada em relação ao que está sendo disponibilizado. Então, eu agora queria passar a palavra para os colegas. Vou passar primeiro para o professor Luciano, que é o urologista mais experiente aqui, depois do professor Sampaio, para que ele, se ele tem alguma coisa a acrescentar ao que o professor Sampaio disse, ou algum outro enfoque diferente. Professor Luciano. Obrigado, professor Marco Aurélio. Não, fica difícil falar depois da aula do professor Sampaio, que foi uma aula, como sempre, brilhante e completa. Eu acho que seria mais produtivo se eu tirasse dúvidas, ajudasse a tirar as dúvidas dos alunos, que completar o professor Sampaio fica difícil. Obrigado, Luciano. Eu também acho, eu concordo com você. Luciano é político, né? Não, Luciano tem bom senso. Eu acho que as perguntas, a participação dele nas perguntas é que vai ser mais importante. Tem mais algum professor Diogo, professora Bianca, algum aluno da pós-graduação, principalmente? Acho que o professor Diogo pode acrescentar, falando alguma coisa sobre as células germinativas e o estresse, ratos submetidos a estresse, e a professora Bianca pode falar também relacionado à nutrição, né, e lesões testiculares. Essas seriam duas coisas que eles podem complementar muito bem e chamar a atenção dos alunos de algumas pesquisas muito importantes que eles fazem no nosso laboratório. Bom, Bianca, quer falar primeiro? Pode falar. Posso falar? Claro, Bianca. Então, tá bom. Então, boa tarde a todos. Realmente foi maravilhosa e fico muito depois do que o professor Sampaio sempre aborda. A maioria da sala não me conhece, mas eu sou nutricionista de formação. Tenho uma linha de pesquisa lá no laboratório vinculada à nutrição experimental. Dentro dessa linha de pesquisa, eu trabalho com ratas que são gestantes, lactantes,
e animais adultos, né, das 3 formas, e com diversos tipos de dieta, ou dieta rica em lipídio, ou dieta tipicamente ocidental, que é a que nós todos estamos habituados, que é uma gordura rica em carboidrato simples e rica em gordura saturada, em lipídio, né, com os alimentos ultraprocessados, processados que a gente encontra no mercado. E dentro dessa linha, eu tentei adaptar para alguns órgãos do sistema urogenital, dentre eles o testículo. Então, um dos trabalhos que eu fiz, 2 trabalhos que eu fiz, né, um relacionando programação metabólica, que é dar um insulto a uma rata durante o período crítico de desenvolvimento, como gestação e lactação. Então, administro uma dieta rica em lipídio durante esses 2 períodos e vou avaliar o animal já numa fase adulta. Ou seja, o animal vai nascer, não vai ser submetido a nenhum tipo de insulto e eu avalio os testículos desse animal cujas mães receberam uma dieta rica em lipídio. E nesse trabalho que eu fiz, a gente percebeu que essa dieta rica em lipídio, ela diminui, né, o número de células germinativas. Isso vai comprometer a espermatogênica em lipídio, gera um filho, um adulto jovem, por volta dos 40, 45 anos de idade, que é quando a gente sacrifica esses animais. E esse animal, ele já apresenta esse comprometimento de redução de altura da célula, da altura epitelial, do testículo e, consequentemente, uma diminuição aí do número de células da linhagem germinativa, comprometendo a espermatogênese. Um dos mecanismos vinculados a isso que se fala é que o aumento do fornecimento de ácido graxo durante a gestação e também os ácidos graxos que passam no leite durante a lactação pela alta ingestão da mãe, esses ácidos graxos eles meio que oxidam a própria membrana testicular e isso degrada as células ligadas ali à linhagem germinativa. Esse é um dos mecanismos propostos que a gente propôs. E um outro trabalho que eu desenvolvi, que nós desenvolvemos na unidade, a gente nunca trabalha sozinho, o trabalho lá é desenvolvido em equipe, né, uma equipe multidisciplinar, foi administrando essa dieta a partir dieta de cafeteria, a partir do desmame do animal, 21 dias, né, pré-escolar, um escolar, sei lá, como se fosse um adulto de 3, 4 anos de idade, até mais ou menos os 40 anos, ele comendo essa dieta, mas simultaneamente a isso, vocês que tiveram aula de vinhos na sexta-feira, eu administrei o resveratrol a partir dos 3 meses de idade. Então, eu fiz uma suplementação de resveratrol por 1 mês nesses animais, do 3º ao 4º mês, os animais adultos, para ver se eu conseguia reverter ou, pelo menos, tentar amenizar esse quadro de lesão de célula germinativa que a gente já tinha visto na literatura que isso acontecia. E nós conseguimos, a gente não reverteu, não trouxemos os valores para o nível do animal controle, mas a gente conseguiu reduzir essa perda do número de células germinativas e, consequentemente, a gente conseguiu melhorar aí a espermatogênese do animal. Então, a gente percebeu que o estilo de vida associado, principalmente com uma qualidade melhor da alimentação, a gente consegue prevenir e atenuar os danos que o próprio ambiente causa no animal, né? Então, esses foram os trabalhos que eu fiz, um com dieta de cafeteria e outro com dieta hiperlipídica durante a gestação e lactação. Esses trabalhos, os 2, eles foram publicados em revista de alto impacto na área científica e no Congresso Americano. Para reverter as lesões. Então, eu quero saber quando é que vocês vão dar aquela aula de resveratrol depois da aula de vinho, né? Que vocês prometeram que iam falar das pesquisas. Eu estou interessado. Você, Bianca, você e Diogo, já tem data? Acho que a melhor data, o melhor dia da semana para a gente acaba que fica sendo sexta-feira. Ótimo, porque eu acabei tomando vinho na sexta-feira, porque depois daquela aula me agitou. Então, acho que na próxima sexta eu também organizo para isso. Professor, Por mim, pode ser um pouco para a gente sobre o estresse e como causa de infertilidade nas suas pesquisas experimentais. Para eu falar? Professor Sim, Diogo. você. A minha internet está, antes de eu começar a falar, só para falar aqui, comentar que a minha internet está meio ruim, meu Zoom já caiu aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Se tiver... Muito bem. Beleza, ótimo. Tá.
Sobre o estresse que você pediu para comentar, o que a gente fez já no laboratório relacionado a estresse e testículo foi um experimento em que a gente colocou os ratos num modelo de estresse, que era botar eles em tubos onde eles ficavam com movimentação restrita. Isso é semelhante a um estímulo tipo você fazer uma tomografia, uma ressonância magnética, não causa dor, não causa desconforto térmico, mas você fica restringido ali, e isso é bastante desconfortável. Quem já fez esse tipo de exame sabe que é de alguma forma estressante. E a gente viu depois vários órgãos do sistema urogenital, um deles foi o testículo, e a gente viu que realmente esses ratos tinham prejuízo na função testicular, ou seja, prejuízo na produção de gametas, na produção de espermatozoide, tanto em quantidade quanto em qualidade, e tinha um prejuízo também na morfologia testicular. Quer dizer, as células do túbulo seminífero estavam alteradas, o túbulo seminífero estava diminuído, com o epitélio em altura diminuída. E o mais importante, acho que a gente chegou a comentar de estresse em alguma dessas aulas aí, não sei se foi adivinho, se foi a aula passada e tal, mas nesse trabalho de testículo, a gente tinha um grupo que a gente induzia o estresse e depois de um certo tempo a gente retirava o estímulo estressor. Então ele ficava por alguns dias, algumas semanas sendo estressado todo dia, depois aquele estímulo cessava e ele ficava livre de estresse por outras semanas. E a gente viu que nesse grupo ele recuperava tanto a função quanto a morfologia. Então, quer dizer, uma possível indicação aí seria alguma terapia ocupacional ou psicológica, ou até, eventualmente, farmacológica, que diminuísse o estresse dos indivíduos. Isso diminuiria, possivelmente, a gente viu isso, obviamente, em ratos, não dá para transpor diretamente, mas isso possivelmente diminuiria os danos provocados pelo estresse. Você quer comentar? Depois eu queria comentar também de torção de testículo. Você falou um monte de torção de testículo, a gente tem um trabalho interessante para comentar. Eu sei. Vários. O interessante é essa coisa. Você sabe que todos sabem que eu trabalhei com infertilidade bastante tempo, tanto masculina quanto feminina, mas depois não aguentei mulher querendo ter filho, você precisa muito tempo, né? Porque você tem 10, 12, 14 mulheres num ciclo, elas precisam falar com você 4, 5 vezes por dia e fica quase impossível. E como eu me dedicava a outras coisas, eu abandonei, mas eu trabalhei muito com isso. Mas no início, se eu vou falar aí de 25 anos atrás, 30, nós não conhecemos bem infertilidade. Hoje a gente conhece relativamente bem as causas de infertilidade e o tratamento. E a gente não tinha muito o que dizer para os casais. E quando a gente não descobria nada óbvio, a gente falava assim, vai tirar umas férias vocês dois, vamos passar um mês fora, esquece tudo. E muitas vezes acontecia gravidez. Na realidade, não era porque desestressou, porque não dava tempo de recuperar a célula germinativa em 30 dias. Mas eu tenho a impressão que o casal viajando, para um lugar interessante, não tendo nada para fazer, provavelmente tinha relações sexuais mais vezes e no período fértil a gente orientava e às vezes acontecia. Mas era muito mais porque a gente não sabia o que falar. Então a gente falava, tira umas férias, para de fumar. Hoje a gente sabe que o fumo também diminui a motilidade espermática e a contagem. Então a gente vai, para de fumar, não se estressa, vai viajar. E acabava, às vezes, engravidando, né? E a gente sabe que um casal, a gente espera de 12 a 16 meses para falar que ele tem dificuldade de gravidez. Então, engravidava assim, porque tinha que engravidar, a gente não sabia nada. Mas hoje já pode até falar, olha, vai, mas não adianta um mês, né? Teria que ser um bom tempo para desestressar as células germinativas. Né? Foram no da torção e os fatores protectivos. Ou você quer deixar para falar na aula de resveratrol? Não, posso falar de torção um pouco agora, que você falou algumas coisas aí que eu acho que cabe aqui um comentário.
Mas não tira todas as surpresas. Tá bom, tá bom. O que eu queria dizer da torção é que a gente fez também um trabalho em ratos, onde a gente induziu a torção testicular. E, é claro, a gente viu uma série de danos provocados pela torção testicular nesse testículo torcido. Mas o que foi interessante foi ver que a gente também tinha lesões, obviamente menores, mas também importantes, no outro testículo, no testículo do outro lado, o testículo contralateral, que não foi torcido, que não sofreu nenhum tipo de manipulação cirúrgica, nem nada. Ele também sofre pela torção do seu irmão aí do outro lado, do órgão contralateral. Ou seja, eu fiz questão de comentar isso porque você comentou sobre varicocele, que também altera o órgão contralateral e tal. A gente acredita, né, em varicocele, em torção testicular, que exista... a gente sabe que existe uma barreira hematotesticular, uma barreira formada principalmente pelas células de Sertoli, que protegem as células gametogênicas do testículo de entrar em contato com as células sanguíneas e com os anticorpos presentes no sangue. Quando essa barreira é rompida, as células de defesa começam a produzir anticorpos contra os próprios gametas da própria pessoa, né? E isso pode ser uma explicação para levar a danos no testículo contralateral. Então, isso é o que a gente viu na torção. Urologista, isso já está bastante bem demonstrado. Inclusive, seguramente uns 20 anos, um urologista, você não conheceu, mas ele foi até meu sócio uma época, ele já morreu, Giacomo Érico. O Giacomo Érico ele fez uma tese, na época foi bastante importante. Não era um bom urologista, não era um grande pesquisador, mas foi fazer pesquisa, fez um trabalho excelente. Ele não era muito dedicado à pesquisa, mas fazia algumas pesquisas. E ele demonstrou com microscopia eletrônica que tinham realmente anticorpos contra células germinativas no testículo em varicocele experimental em ratos. Ele estudou o testículo contralateral e viu o que acontecia. Então, circulam, como eu falei na apresentação, circulam alguns elementos que vão lesar do outro testículo. Isso acontece na torção, acontece na criptorquidia, acontece na varicocele. E aí, interessante é que, por exemplo, a varicocele você opera um lado e volta à fertilidade muitas vezes. Quer dizer, esses elementos que circulam e lesam o outro testículo, eles desaparecem de circulação. Aí tem tudo a ver, né? Apesar de não ter nada a ver, também tem tudo a ver com o momento atual de Covid, quando a gente discute aí se os anticorpos IgG ou IgM, se eles vão ser perenes ou não contra o SARS-CoV-2. Você falou em Covid? Eu imagino que os anticorpos antitesticulares também não tenham uma resposta imune muito perene, aí depois de um tempo isso pode voltar ao normal, né? Mas já se encontrou, Diogo, e confirmado vírus no testículo, causando lesão testicular na Covid. A gente sabe que algumas viroses têm trofismo pelas células germinativas. O exemplo mais clássico é a cachumba. Então, a cachumba, quando o paciente às vezes fala para a gente pergunta, a sua cachumba desceu? Porque a cachumba pega a parótida e aí provoca uma orquite em alguns casos. E o paciente fica infértil pela orquite pós-cachumba. Então, é um vírus que tem trofismo pelas células germinativas do testículo. E o Covid está demonstrando isso também. O Covid pode ser uma causa de infertilidade futura. Já tem demonstrado orquiepididimite por Covid. Aliás, Covid pega tudo, né? Coração, miocardite por Covid é extremamente comum. Uma coisa que se fala da cloroquina que causa arritmia,
muitos casos a gente está vendo que não é a cloroquina, é a miocardite que provocou a arritmia e o doente estava tomando cloroquina. Não estou defendendo a cloroquina, não, porque eu sou contra. O Daniel está querendo falar, Daniel? Muito bem. O Daniel ele está querendo fazer alguns comentários também sobre a torção de testículo. E acho que seria interessante escutarmos um pouco aí o que o Daniel... Até porque é um trabalho dele, né? Isso, um dos nossos pós-graduandos, que é urologista, não é isso? Sim. Daniel, tem a palavra. Ele está com o microfone liberado, Diogo? Agora estou. Estão me ouvindo? Isso, Vocês estamos lá. Parabéns, professor Sampaio, pela apresentação. Vou confessar até que eu roubei algumas imagens aqui para minha apresentação de mais tarde. E pegando esse assunto da torção, que é o assunto que eu estou estudando bastante agora no momento, eu vi que a sala estava, num momento, com 100 e poucos participantes e agora está com 87. Acho que a gente não podia perder a oportunidade de falar sobre o tempo entre o início do quadro, os sintomas e a cirurgia. Durante muito tempo, assim como foi exposto na aula agora, a gente acreditou nesse marco das 24 horas. E, inclusive, esse é um discurso que a gente tem com os pacientes e continua tendo, falando, olha, passou de 24 horas, a probabilidade de salvar o seu testículo é muito baixa. Daniel, desculpa, só um minuto. Desculpa, mas eu falei 2 horas. Falei que a partir de 2 horas já tinha necrose e lesões graves. Eu falei que com 24 horas não salva nada, mas eu falei 2 horas. Então, só para ficar claro, inclusive o slide mostra claramente que são 2 horas. Com 2 horas já tem necrose. Sim, mas teve uma meta-análise grande. Eu só estou me defendendo. Não estou acusando ninguém, não. Não, eu sei. É que teve uma meta-análise grande, agora recente, que saiu no ano passado, dizendo que a gente salva testículo até depois de 72 horas. Né? Fizeram uma meta-análise bem grande sobre isso. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento, até porque muitos médicos, infelizmente, têm desconhecimento sobre a possibilidade da torção de testículo. Então, eu acho que essa é uma turma grande aqui que está ouvindo sobre o assunto e é um ponto importante para tocar na formação. E em relação ao estudo que o Diogo comentou... Excelente, Daniel. Queria só complementar outra coisa também, porque em criança tudo funciona diferente, né? Além disso que você está falando, que é importante não desistir logo, né? Também em relação ao rim, né? Muitas vezes você pega hidronefroses grandes, você pensa que o parênquima já está destruído, joga o rim fora e às vezes é uma bobagem que você está fazendo. O rim de criança recupera muito bem, né, professor Luciano? Mesmo tendo hidronefrose importante. Não, perfeito. Só complementando o que o Daniel falou, inclusive nessas torções onde você tem torções mais longas, existem alguns trabalhos mostrando que se você fizer enxerto, mas principalmente retalho de túnica vaginal, você pode melhorar a vascularização local e até salvar o testículo. Então, quando você se depara com um paciente com uma torção com mais de 24 horas, se o aspecto não tiver aquela necrose clássica, você pode lançar mão dessa estratégia, principalmente de retalho de túnica vaginal. Tem alguns trabalhos mostrando que você pode até salvar o testículo nesses casos. Até porque tem vários tipos de torção, né, Luciano? Você tem torção que não torce completamente. E você tem uma lesão do parênquima, mas ele não rodou 2, 3 vezes. Então, está chegando algum sangue lá. Então, tem diversos graus, né, de torção, não é, Daniel? Você pode ter... Sim, e ainda tem a questão da torção intermitente, né? O paciente torce e distorce. Então, no momento que você vai operar, ele pode estar sem dor por causa da sua analgesia, mas ele pode ter distorcido. Também é uma questão importante. Verdade. Mas, em cima do que o Diogo falou, hoje em dia tem se defendido mesmo a abordagem mais precoce possível por causa, sim, dos efeitos colaterais no testículo contralateral. Né? Existe uma tempestade antioxidante, ou oxidante, eu não lembro qual termo que eles usam,
e com agressão nas células germinativas, que são as células mais sensíveis do testículo contralateral. Então, isso é uma questão importante para a gente brigar sempre por operar esses pacientes, e não ter esse discurso de que vamos esfriar o processo, enfim, é só isso que eu queria dizer. E a gente, Daniel, sempre aprendeu, eu estou falando há quase 40 anos atrás, não existia Doppler disponível, ultrassom nem estava praticamente começando, era praticamente tudo exame clínico, a gente anestesiava o cordão e conseguia ver a posição do epidídimo. E sempre tinha uma máxima que é assim, na dúvida, opere. Sim. Não tem nada demais você operar uma orca-epididimite. O que tem de grave é você não operar uma torção e perder um testículo. Então, era uma máxima que a gente usava numa urologia ainda meio heróica, né? Mas eu acredito que em muitos lugares não tem Doppler disponível no hospital, né? E ultrassom. Às vezes você tem... Como eu trabalho num centro de trauma de emergência, de referência, infelizmente a gente pega um paciente que poderia muito bem ter operado no hospital de origem, com um cirurgião geral, e ficou nessa de que não, tem que ter o Doppler e só pode ser o urologista. E com isso passa o tempo e o paciente perde o testículo. Então, continua a máxima, na dúvida, opera, né? Com certeza, com certeza. Porque você abrir um dente com orca-epididimite, não acontece nada. Você dá antibiótico e fecha. Pior é deixar perder o testículo, ainda mais sabendo isso, né, que você nos lembrou e que o Diogo lembrou, que a lesão contralateral também é grave. Diogo, obrigado. Daniel, Professor, obrigado. Você vai falar de torção de testículo? Mais tarde, minha apresentação sobre os resultados parciais do meu trabalho de torção. Beleza. 18. É interessante, né, isso que está acontecendo aqui. É muito interessante. Com todo respeito aos professores e aos alunos, isso é uma simples aula para o primeiro ano de medicina. E nós estamos tendo, pelo fato de nós termos mudado a nossa estratégia em virtude de não haver possibilidade de aula presencial, nós estamos tendo uma aula aqui que, além da aula, você está podendo participar, o aluno, de uma discussão entre médicos sobre a aplicação da aula, comentários de pesquisadores que fazem pesquisa sobre o assunto, ou seja, o nível se elevou muito, né? Então, dentro do que a gente achou que estaríamos inicialmente procurando remendar aquilo que nós não podíamos fazer da forma usual, nós estamos tendo um acréscimo de qualidade muito grande. Então, por isso é que nós, professores do departamento, estamos cada vez mais entusiasmados com essa nova modalidade de participação, né? Como eu falei, né, o mundo não vai ser o mesmo. Eu falei naquela aula primeira que eu dei, ou na aula que eu assisti sua, que eu não assisti uma aula de anatomia de outra, só há 30 anos. E essa semana já assisti 3 ou 4. Então, a possibilidade de você ter 6 professores numa sala de aula, pós-graduandos experientes, é uma coisa única, que só é dada por esse sistema. Exatamente. Você tem 6 professores na sala experientes. Mas os alunos estarem participando disso, realmente, para eles, é muito benéfico. É quase um congresso, né? Tem muita coisa que vocês escutam aqui que vocês talvez não pesquem a maior parte do que se falou, mas vocês estão tendo informações que são muito relevantes. Porque o que vocês podem ter aprendido agora, aqui, antes de eu chegar nas perguntas, só um comentário. Vocês já podem ter tido alguns conhecimentos aqui que são perfeitamente possíveis de vocês terem captado, que vão permitir vocês fazer um diagnóstico precoce, mesmo que seja um diagnóstico um pouco mais grosseiro, mas é um diagnóstico precoce de patologias que podem salvar a vida de uma pessoa ou preservar uma função importante, como a função sexual, a função de reprodução, a função de atividade sexual de uma pessoa, simplesmente pelo diagnóstico, e vocês chamarem, então, o seu staff, que vai estar lá junto de você no plantão, e falar: olha, isso aqui está me parecendo ser uma torção de testículo.
que está me parecendo ser um abscesso de testículo. E com isso, então, essa pessoa ter um tratamento adequado no tempo adequado. Então, são informações que você anota aí no seu caderninho, que essas são aquelas que vão te acompanhar para sempre. Eu tenho, professor Sampaio, aqui uma pergunta assim, bem simples. A presença do testículo no escroto, né, ela é tão importante que faz parte do exame, né, do que o pediatra faz na sala de parto do recém-nascido, a palpação do escroto para ver se há a presença dos dois testículos. Existe alguma relação entre a criptorquidia e a ocorrência de hérnia inguinal? Eu digo assim, uma criança que tem criptorquidia, ela é mais propensa a desenvolver hérnia inguinal quando criança ou até depois, quando adulto? Existe essa relação? Não sei o que o Luciano acha, mas a criptorquidia, o testículo não atravessou o canal inguinal. Portanto, não houve a formação, pode ter havido a formação do conduto peritônio vaginal, mas não acompanha o testículo. Normalmente, quando a gente opera a criptorquidia, a gente fecha o conduto peritônio vaginal. A gente aproveita, identifica se ele existe e fecha. E se o testículo tiver um pedículo suficiente, a gente leva até a bolsa, mas sempre se identifica. Agora, se esses doentes têm maior tendência a fazer hérnia, eu não tenho visto. Tem, Luciano? Bom, como o professor falou muito bem, a criptorquia ela está associada à patência do conduto peritônio vaginal em torno de 60% a 63% dos casos. E foi sua tese de docência, né? Foi a tese de docência e o trabalho foi publicado. Então, entre 60% a 63% dos casos, você tem patência do conduto peritônio vaginal. E a patência do conduto peritônio vaginal ela é um fator de risco para o desenvolvimento de hérnia inguinal indireta. Então, a resposta tem uma maior probabilidade de desenvolver hérnia inguinal indireta, sim. E na cirurgia, o que a gente observa é que na maioria desses condutos patentes, você tem comunicação com a cavidade peritoneal e, ocasionalmente, até conteúdo intestinal nesse conduto. Então, em 60% dos casos, você tem associação entre criptorquia e patência do conduto peritônio vaginal. O trabalho do BJU International, né? BJU International. Muito bem. Eu lembro que eu revisei esse artigo. Uma outra pergunta, professor. Aliás, a tese de docência que eu estava na banca, não estava? Isso, na tese de docência da Unirio em 2004. Isso, muito bom. Tem uma outra pergunta aqui em relação à varicocele. O senhor mostrou a varicocele e mostrou ali um aspecto, um diagnóstico até, em alguns casos, pelo exame visual, você visualiza ali a varicocele. Agora, a varicocele ela é sintomática em termos de dor? O paciente que tem varicocele, ele tem sintoma de dor no testículo, no escroto? Olha, hoje em dia, a gente durante muito tempo operava varicocele por causa de dor. Na realidade, pode dar sintomas se ela for volumosa, mas a gente não atribui muito dor à varicocele, não. O doente fica meio impressionado e aí ele começa a mexer, começa a sentir, mas não é um sintoma importante a dor, não. Agora, quando está muito congesto, obviamente, pode dar a sensação de peso, né? Como uma varize, etc. É isso, Luciano? Você também acha que se atribui muito dor à varicocele? Eu concordo, o paciente com varicocele pode desenvolver dor, principalmente nos pacientes com grau mais avançado, uma varicocele grau 3. Agora, uma mensagem importante que fica é que dor testicular não é indicação de cirurgia de varicocele, porque você pode operar o paciente e ele não melhorar, mas o paciente ele pode ter dor sim. Agora, o que a gente observa é que nesses casos de varicocele grau 3, e o paciente tem muita dor, quando você opera ele, na grande maioria das vezes, ele melhora. Mas você tem que ter muito cuidado. Muita congestão, né? Muita congestão. Você pode operar e ele não melhorar, aí você cria um problema. Mas ele pode ter dor. Inclusive, lembrando, né, para Daniel também pode se manifestar, eu considero hoje dor testicular um capítulo da urologia, né? Dor testicular leva o urologista
ao desespero o paciente e o urologista, porque tem pacientes que têm dor testicular intratável e a gente dificilmente descobre a causa. Existem até algumas sugestões de denervação testicular para tratamento de dor testicular. Então, o que o Luciano falou é muito importante. Se opera o doente por causa da dor e ele não melhora nada. Mas a gente sabe também que a cirurgia tem 20% de efeito placebo. A gente não sabe se ele melhorou pelo efeito placebo, se ele melhorou pela cirurgia. Agora, eu custo a me convencer que uma varicocele grau 1, grau 2 seja a causa de uma dor testicular importante. Então, se o paciente tem um espermograma normal, com uma varicocele grau 1 ou grau 2, eu não tenho tendência a operar por causa da dor, não, porque acho que a chance de não resolver é alta. Como cisto, né, Luciano? Aparece um cisto de epidídimo num ultrassom de rotina. Aí o sujeito começa a sentir dor. E aí, você sabe que vai operar o cisto, pode até passar dor por efeito placebo, mas geralmente cisto pequeno não causa dor. Muito bem. Olha, as perguntas que eu tinha, que me são essas. Não sei se algum aluno quer fazer mais alguma pergunta, se o Diogo recebeu alguma pergunta. Recebeu? Recebi. Então vamos lá, Diogo. Vamos lá. Tem tudo a ver aí com o que estava sendo discutido agora. Tem uma pergunta do Theo. Vou fugir um pouco da ordem aqui, porque tem coisa que está no assunto pertinente. O Theo tinha perguntado como é que é o tratamento da varicocele. Vocês já responderam que é cirúrgico. E aí, para continuar o assunto, como é que seria esse tratamento e quais as possíveis complicações da cirurgia de varicocele? Olha, se o Luciano quiser, pode responder. Existem diversas modalidades cirúrgicas. Hoje, a mais aceita é o tratamento com microscópio no escroto. Então, a gente abre no escroto, é uma microcirurgia que a gente identifica o plexo pampiniforme e vai ligando. Existe a modalidade de operar no reto peritônio, por uma incisão abdominal próximo à crista ilíaca anterosuperior. Existe até, hoje está mais em desuso, o caso de embolização com radiologia intervencionista. As complicações não são muito grandes, porque quando você opera no escroto, você deve ter muito cuidado com a artéria testicular. Mas, mesmo assim, com lesão da artéria testicular, a gente não vê muita atrofia de testículo, porque as duas artérias suprem. Mas sempre a gente faz com microscópio. Eu acho que essa prática do Luciano hoje, né? Se operar com microscópios. É comum congestão? Pode ter hidrocele depois, se você ligar muitos linfáticos. Não é muito raro ter uma hidrocele secundária, não. De vez em quando acontece. Luciano, você tem feito com microscópio no ar? Professor, permite que eu compartilhe minha tela aqui? Claro. Então, vamos lá. Então, o que a gente faz atualmente, o professor falou muito bem, é a cirurgia com magnificação. Você pode fazer com o uso de microscópio ou com lupa. No nosso hospital, a gente faz das duas formas. Então, aqui, só para os alunos terem uma ideia, essa cirurgia é realizada através de uma incisão subinguinal de 2 a 3 centímetros com a magnificação. Eu prefiro fazer com lupa, o outro rapaz, o outro staff lá faz com microscópio. E a vantagem dessa técnica com magnificação é que você diminui muito a incidência da principal complicação dessa cirurgia, que é a hidrocele. Então, com essa técnica subinguinal, você tem um índice de desenvolvimento de hidrocele em torno de 1% a 2% no máximo. E se você faz a incisão mais alta, a reto peritoneal, esse índice de hidrocele ele chega a 15%, 20%. Então, hoje eu considero o padrão ouro da cirurgia de varicocele essa cirurgia. Aqui a gente faz a incisão subinguinal, em cima do anel externo a gente isola o cordão espermático, o funículo espermático, abre o cremaste e disseca as veias. Eu vou adiantar um pouquinho aqui para ver se essas veias testiculares
Aqui, o cremaster já é dissecado e o tamanho da veia testicular dilatada aqui, das veias do plexo piniforme dilatados. E com a magnificação você tem a oportunidade de visualizar os linfáticos e evitar a lesão deles. Então, é uma cirurgia relativamente rápida, simples. A grande vantagem dela é que é feita com uma incisão pequena. E, na minha opinião, a escleroterapia, ou essa cirurgia feita por via laparoscópica, não tem indicação, uma vez que você vai fazer na subinguinal uma incisão de 2 centímetros. Então, é isso, basicamente. Luciano, só acrescentando outra vantagem dessa técnica com microscópio ou lupa, é que a recidiva é menor, né? O índice de recidiva é menor. Você identifica melhor o plexo e com a técnica reto-peritoneal tem uma recidiva razoável. Concorda, não? Sim, sim. Legal. Tem outra pergunta aqui. Quase um congresso de urologia, né? Exato. Tem outra pergunta aqui. Eu tenho mais 2 perguntas, tá? Uma da Andressa, que veio lá no começo da aula, perguntando se uma infecção urinária pode levar a orquiepididimite. Pode. Principalmente se for prostatite, né? Qualquer coisa que acomete a uretra, e depois eles vão estudar isso mais para frente, eu não sei se comigo ou com o Luciano, quando a gente fala em próstata, mas o ducto deferente se une ao ducto da vesícula seminal a cada lado, formando o ducto ejaculador. Esse ducto ejaculador ele desemboca na uretra prostática. Então, qualquer germe da uretra ele pode, por via retrógrada, atingir o testículo, epidídimo, principalmente as prostatites. Eu até durante a apresentação comentei que quando eu tenho um paciente com 40, 50, 60 anos de idade, cuja apresentação é orquiepididimite, eu trato como se fosse prostatite, porque quase sempre é secundária a uma infecção do trato urinário, ou da próstata, ou mesmo da uretra. É comum também as uretrites cursarem com orquiepididimite. Cistite também ou não? Cistite é mais raro. O homem não tem cistite, né? O homem tem prostatite. Cistite é coisa de mulher. Depois um dia a gente explica por quê. Beleza. Porque a uretra do homem é longa, né? E uma outra pergunta aqui, que eu achei bastante interessante, é sobre a dor masculina quando depois da excitação sem ejaculação. Quer dizer, quando o homem tem excitação sem ejaculação, às vezes sente dor, né? E quem perguntou já falou aqui que já ouviu falar que essa dor é causada por acúmulo de espermatozoides no epidídimo. Então, a primeira pergunta, por que dessa dor, né? E se for isso, né, aí já faz uma segunda pergunta. O homem com vasectomia, então, vasectomizado, ele vai sentir essa dor toda vez que excitar, porque não ejacula? Boa pergunta. Eu vou falar depois do Daniel, Luciano, se quiserem, pode complementar. É a dor que eventualmente o indivíduo sente quando ele está excitado, principalmente os jovens, né? É ligado à congestão. Congestão é fluxo de sangue na região, causa um pouco de congestão e pode dar dor. O que acontece na vasectomia é que eu ia comentar isso, mas não comentei. Acho que o Luciano falou, você também, sobre a barreira hematotesticular. Na realidade, o nosso organismo, grosso modo, ele não reconhece o espermatozoide, o gameta dele, como um elemento dele, porque ele não entra em contato com a corrente sanguínea. Como a gente viu ali, ele é produzido nos tubos seminíferos, vai pelo epidídimo, pega o duto ejaculador, vai para a uretra prostática e vai para o exterior. E ali existe a barreira hematotesticular, que esse espermatozoide tem contato. Quando você amarra o duto deferente de cada lado, você provoca uma hiperpressão nesses tubos, né? Tubo
no epidídimo, seminífero, etc. E você pode romper essa barreira e, com o tempo, esse indivíduo vai criando anticorpos contra os próprios espermatozoides. De tal maneira que, quando se passa mais de 3, 4 anos de uma vasectomia, você consegue sucesso na reversão mecânica da vasectomia, mas os espermatozoides não são de boa qualidade, porque eles sofreram ação desses anticorpos. E com relação a essa hiperpressão, na realidade não é uma queixa muito frequente, porque ali os espermatozoides em volume corresponde a pouca coisa do líquido seminal. Então, assim, não tenho queixas de dor testicular permanente porque ligou o ducto deferente. Eu acho que essa dor testicular é muito mais ligada à congestão vascular do que a um processo de ligadura mecânica. Não sei se os outros concordam, tem algo a acrescentar. Luciano, não? Daniel, quer falar algo sobre isso? Então, tem uma pergunta aqui. Não. Uma pergunta de um aluno, pode ser? Pode. Ele me encaminhou um casinho clínico dele próprio aqui. Tive torção quando tinha 10 anos de idade. E fui ao pediatra algumas horas depois, sendo encaminhado por um urologista que fez um exame de imagem e marcou para o dia seguinte a possível retirada do testículo. Mas, ao chegar para a retirada, o médico disse que a torção tinha se desfeito e que nem parecia que tinha ocorrido torção e que não iria ter que retirar o testículo. Agora fiquei na dúvida quanto à fertilidade. Olha, a dúvida dele é se isso pode ter... Nós comentamos esse caso, né? E en passant falamos de tudo. Quer dizer, o testículo pode torcer e distorcer. Eu já tive vários casos assim, e quando tem isso, a gente fixa. E como eu falei para vocês, a gente deve sempre lembrar que essa anomalia que causa ou possibilita a torção, ela é bilateral. Não sei se o testículo dele foi fixado, se foi fixado dos dois lados. Provavelmente ele não tem nenhuma alteração de fertilidade, porque o testículo distorceu, foi fixado, mas a única maneira de saber é fazendo espermograma. Mas assim, a torção e distorção acontece, sorte dele, e provavelmente ele operou os dois lados na época. Ele não operou. Ele não operou. Então pode nem ter sido torção, se nunca mais aconteceu, né? Pode nem ter sido torção. Porque torcer e distorcer geralmente se repete. Mas também, em medicina, nada é garantido, né? Agora, é óbvio que se ele tiver uma dor aguda, ele corra para fixar o testículo e fixar os dois lados. Se ele não operou, acho que ele não tem nada. Mas, quer dizer, o médico falou que estava tudo bem, ele examinou e operar no dia seguinte. E operar no dia, fez um exame de imagem. Fez um exame de imagem. Então, constatou realmente que tinha torção. E aí marcou para a cirurgia. Quando ele foi para operar, não tinha mais a torção. Estava normal. Para o dia seguinte, pô. Pois é. Enfim. Deu sorte. Deu sorte. Tem mais alguma pergunta, Diogo? Não, das que eu recebi aqui foram essas 3 aí. Eu queria comentar, antes da gente encerrar, queria comentar que hoje a gente lançou a homepage, a nova homepage do Departamento de Anatomia. Está em www.anatomiauerj.org. Né? Lá a gente tem a programação toda dos nossos encontros. Então, além dos encontros com a medicina, a gente tem encontros com a enfermagem, com a psicologia, com a pós-graduação, que eventualmente pode ser interessante. Hoje, por exemplo, às 18 tem um encontro da pós-graduação com o Daniel, que vai falar sobre torção testicular. Então, eventualmente pode ser interessante também para os alunos de medicina. Está o convite aberto lá no site tem os links, as informações. E hoje também a gente está lançando um perfil do Instagram do Departamento de Anatomia, _ DAN-UERJ, tudo junto, _ DAN-UERJ. Lá também vai estar a programação toda do departamento, dos encontros, tudo lá nesse perfil do Instagram, além de outras novidades.
Muito bem. Obrigado, Diogo. Muito boa essa iniciativa, como eu já escrevi várias vezes, excelente. Eu acho que podia propor o professor Marco Aurélio, então, se ele quer dar os informes, aí acho que a gente podia ficar 5 minutos, né? A gente dispensaria os alunos e faria uma breve reunião de 10 minutos. Então, olha, os alunos, agradecemos a presença de vocês, agradeço ao professor Sampaio pela brilhante aula, aos colegas pela participação extremamente fértil, sem querer fazer trocadilho. E nesse momento, então, nós dispensamos os alunos, o professor Diogo, para nós continuarmos agora com uma reunião interna só com os professores do departamento.